O sistema urinário, ele não serve apenas para filtrar o sangue. E nessa aula eu vou te provar. Solta a vinheta! Olá, humaninhos! Hoje vamos falar sobre o sistema urinário, esse sistema incrível que tem várias funções no nosso corpo. E sim, uma delas é a filtração do sangue, mas também temos, por exemplo, a regulação da osmolaridade, que vai controlar a concentração de eletrólitos e solutos. Temos também a regulação do pH, que vai controlar a acidez do plasma, a excreção de subprodutos do metabolismo que podem ser tóxicos para o nosso organismo também. Enfim, nós vamos ver tudo hoje nesta aula. Bora lá! O que quero mostrar para vocês é que existem órgãos e estruturas que vão compor o sistema urinário. Dentre eles, nós temos 2 rins, que vão principalmente fazer a filtração do sangue, 2 uretérios, que vão levar essa urina até a bexiga, onde vai ser armazenada, e uma uretra, que vai fazer a excreção dessa urina. Vamos começar pelos rins, porque ele é o cara que vai fazer o trabalho bruto. O restante vai servir mais para conduzir, armazenar e excretar essa urina, tá bom? Então nós temos 2 rins que parecem mais grãos de feijão e eles estão localizados nos quadrantes superior, direito e esquerdo do nosso abdômen, retroperitoneal. Fernanda, o que é retroperitoneal? Vem cá que eu vou te explicar, segura na minha mão. Peritônio é o nome de uma membrana que reveste o nosso abdômen. Os rins, ele está atrás dessa membrana, por isso que a gente fala retroperitoneal. Entendido isso, uma das principais funções dos rins é justamente eliminar o excesso de líquidos, sais e subprodutos do nosso metabolismo celular. Aí você me fala, Fer, não entendi foi nada. Vem cá, já segurou na minha mão? Quando você come, o corpo, ele quebra esses alimentos em nutrientes para fornecer energia, para formar novos tecidos, para reparar outros tecidos, certo? Durante esse processo, vão sendo produzidos alguns resíduos metabólicos que, se acumulados no organismo, pode acarretar uma toxicidade, né? Um problema de saúde, por exemplo. Os rins, então, ele vai assumir esse papel de filtragem para limpar esses resíduos, filtrando o nosso sangue e formando a urina. Esse é um dos grandes motivos que faz os rins ser tão fundamentais, entenderam? Antes de iniciar a explicação de como os rins conseguem formar a urina, a gente precisa entender a sua anatomia para tudo fazer sentido. Na vista externa dos rins, a gente consegue observar a cápsula renal. Numa vista interior, a gente consegue observar uma parte mais externa, que é o córtex renal, tá? E uma parte mais externa que a gente chama de medula. Na medula tem as pirâmides renais. As pirâmides, ela é constituída por milhares de túbulos microscópicos chamados néfrons, que são a unidade funcional dos rins. Gente, eu tenho tanto amor pelos néfrons, eu não sei explicar, mas ele é lindo, ele é lindo. Ele que vai ser o responsável pela filtração do sangue e a produção da urina. Aí, o rim também, ele tem um cálice menor e o cálice maior, que é a junção de vários cálices menores, né? Que vai formar esse cálice maior. E aí, ele segue para a pelve renal, tá? Da pelve renal, ele já vai cair ali para o ureter. Agora, bora entender como tudo isso funciona. Como dito anteriormente, os néfrons é a unidade funcional dos rins. São pequenas estruturas que desempenham um papel super importante na filtração do sangue e na formação da urina. Cada néfron é composto por um glomêrulo, que nada mais é do que um emaranhado de capilares sanguíneos e onde vai ocorrer a primeira filtragem desse sangue. Ele também é formado por uma sequência de túbulos, iniciando pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Depois da filtração, forma-se então um ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado vai passar por todos os túbulos até chegar lá no ducto coletor.
Durante essa passagem, vai ocorrer, por várias vezes, reabsorção e secreção de substâncias. Mas, espera lá, vamos por partes. O glomérulo, ele é composto por um enovelado de capilares sanguíneos e fica dentro de uma cápsula chamada de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. O sangue, então, vai chegar através da arteríola aferente até os capilares do glomérulo para que esse sangue ele possa ser filtrado. O filtrado vai ter a mesma composição do plasma. A única coisa que difere é que ele não vai ter a maioria das proteínas plasmáticas. Em condições normais, a célula sanguínea vai ficar retida ali nos capilares, de modo que o filtrado vai ser composto apenas de água e de solutos dissolvidos. Só vai conseguir atravessar então os poros dos capilares para a cápsula de Bowman os compostos que conseguirem atravessar as 3 barreiras de filtragem, que são o endotélio do capilar glomerular, uma lâmina basal e o epitélio da cápsula de Bowman. Os capilares, eles são fenestrados. O que quer dizer? Que eles têm poros grandes e permite a passagem de alguns componentes do plasma para o filtrado. Embora as células sanguíneas elas conseguem ser retidas, algumas proteínas plasmáticas elas conseguem ser filtradas através desses poros. Fora isso, algumas proteínas que são carregadas negativamente na superfície desses poros conseguem repelir proteínas que têm a mesma carga que elas. A segunda barreira de filtração vai ser a lâmina basal. Essa lâmina basal ela é composta por uma matriz extracelular que vai separar o endotélio do capilar do epitélio da cápsula de Bowman. Ela vai servir como uma peneira mais grossa. Ela vai reter todas as proteínas plasmáticas, separando daquele líquido que vai ser filtrado através dela. A terceira barreira de filtração vai ser o epitélio da cápsula de Bowman. Ele é composto por células especializadas chamadas de podócitos. Esses podócitos envolvem os capilares glomerulares e se entrelaçam, e aí eles vão formar estreitas fendas de filtração fechadas por uma membrana semiporosa que vão conter proteínas exclusivas chamadas de nefrina e podocina. Quando ocorre alguma mutação nessas proteínas, pode acabar desencadeando alguma doença renal congênita, o que acaba fazendo com que proteínas atravessem essa barreira e cheguem até a urina. Aí, talvez você esteja se perguntando como é que esse plasma consegue atravessar a parede do capilar para formar o filtrado. Na verdade, existem 3 pressões que controlam a filtração. A pressão hidrostática do sangue nos capilares glomerulares é de 55 milímetros de mercúrio e favorece a filtração para a cápsula de Bowman, permitindo assim a filtração na maior parte dos capilares glomerulares. A pressão coloidosmótica no interior dos capilares glomerulares é de cerca de 30 milímetros de mercúrio. Isso é devido à presença de proteínas plasmáticas no interior da cápsula de Bowman, o que favorece o movimento desse líquido de volta para os capilares. E como a cápsula de Bowman ela é fechada, cria uma pressão do fluido também, que vai se opor ao fluxo do fluido para dentro da cápsula. Essa pressão é de cerca de 15 milímetros de mercúrio, o que vai se opor à filtração. A pressão de filtração resultante, então, que chamamos de força motriz, é de cerca de 10 milímetros de mercúrio, na direção que favorece a filtração. Esse volume de fluido, que é filtrado para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo, é o que chamamos de taxa de filtração glomerular. Entendido isso, nessa primeira filtragem vai ficar retido as moléculas maiores, como hemácias, plaquetas e proteínas, e vai passar os componentes que são menores. Esses componentes que são maiores, eles vão sair da cápsula de Bowman por uma arteríola chamada de eferente. Já os componentes menores que passaram na filtração, eles vão para o túbulo contorcido proximal, vão passar pela alça de Henle, vão chegar até o túbulo contorcido distal até chegar ao ducto coletor. O que eu quero que vocês tenham em mente é que ao redor dos néfrons existem capilares chamados de capilares peritubulares. Por quê? Durante
todo esse trajeto desse filtrado até a formação da urina vai acontecer diversas vezes reabsorção e secreção de substância entre os túbulos e esses capilares peritubulares. Os solutos, por exemplo, eles vão ser reabsorvidos pelas células epiteliais ou entre as células por vias transcelulares ou paracelulares. Já a reabsorção de água ocorre pela osmose. A reabsorção de sódio, ela acontece na maioria dos segmentos dos túbulos, mas neste caso, ele já é um processo que é auxiliado por proteínas transportadoras. Essas proteínas, elas vão ser fundamentais no transporte ativo secundário de substâncias, como a glicose e os aminoácidos. Já algumas moléculas maiores, como proteínas, que atravessam a lâmina basal, elas vão ser reabsorvidas através de um processo chamado de pinocitose. E a reabsorção da ureia, cloreto e outros solutos, como a creatinina, elas vão ocorrer por difusão passiva. Agora, falando das secreções, elas vão ocorrer de forma mais específica. Nesse caso, são bases e ácidos orgânicos, produtos do metabolismo, que devem ser rapidamente eliminados. O potássio e o hidrogênio, por exemplo, eles são dois íons fundamentais, super importantes e secretados nesse processo de formação da urina. Ambos os processos vão ocorrer por meio de cotransporte com o íon de sódio. O potássio, no caso, é através da bomba de sódio e potássio, que vai criar um diferencial de concentração que vai ser responsável por garantir que este que está em maior concentração no interior da célula do que no lúmen do túbulo seja transportado passivamente para o interior do túbulo. Terminando então os processos de filtração, secreção e reabsorção, chegamos até o ducto coletor. Uma vez que esse filtrado, eles deixam os ductos coletores, ele já não pode mais ser modificado e a sua composição não pode mais ser alterada. Esse filtrado agora vai ser chamado de urina, que vai fluir para a pelve renal, descer pelos ureteres até chegar na bexiga com a ajuda de contrações rítmicas do músculo liso. Na bexiga, a urina vai ser armazenada até que ela venha a ser excretada num processo chamado de micção. E essa urina, ela vai ser excretada pela uretra. Lembrando que a uretra masculina, ela é maior do que a uretra feminina, tá bom? E assim, chegamos ao fim de mais uma aula, maninhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você chegou até aqui, escreve "Eu consegui" nos comentários, tá bom? Um beijão e até a próxima!